vou aproveitar para colocar uma questão, já que você falou que é uma rede, então, né? Um ambiente onde o jogo entra, mas ele não é o componente principal. Eu queria saber sobre esses jogos que estão nas redes sociais, como a Fazendinha do Orkut, aqueles jogos do Facebook, ou seja, a rede social, ela agregou ali um lugarzinho, ela trouxe o jogo ali para dentro. E como é que vocês veem isso? Olha, eu assim, é engraçado que esse tipo de jogo, a princípio, não me interessa, não me despertou tanto. Eu vejo assim, meus amigos todos têm, ou tem um zoológico, ou tem uma fazendinha, e ficam me mandando imensas mensagens, aquele conjunto de... É interessante, mas... Ou são mafiosos. Os mafiosos, morro de medo dos mafiosos, depois vão me colocar minha cabeça lá no prêmio, eu não quis entrar nesse não. Mas assim, eu acho que ele tem um outro componente das pessoas se relacionarem, que eu acho que tem um componente interessante. Agora, eu, por exemplo, jogos que utilizam as redes sociais, eu gosto de jogos do tipo que a gente chama do ARG, né? Alternate Reality Game, que são jogos, eu acho que são mais complexos, que são, que tem, acho que é porque eu gosto mais do roleplay, de papéis, de inventar histórias e de criar personagens. O Alternate Reality Games são jogos que são animados pelas redes sociais, mas tem desafios, né? Então são desafios assim criados, são ficções que são criadas e você tem que ter ações reais em determinados momentos. É um jogo bem complexo, é muito utilizado para divulgar filmes, para divulgar, mas eu gosto muito da estrutura do Alternate Reality Game, que ele tem, é um desafio que se cria, quem joga gosta de ficar naquela tensão, se aquilo é verdade, se aquilo é um jogo. Alternative Reality Game. Reality Games. Então, eles divulgam os vídeos nas redes sociais, ou tem algum evento que se cria um problema, e aí as pessoas tentam desvendar os mistérios e movimentam as redes sociais para fazer algumas ações. Então eu acho esse tipo de jogo, para mim, me interessa mais do que os jogos. Eu já tentei fazer alguns Alternative Reality Game com professores em congressos. Eu tive algumas participações interessantes, mas ainda eu acho que tem que avançar mais o formato. Essa é uma questão, a das redes, é importante para o contexto da educação, porque hoje existe um movimento muito grande para se trazer a escola e se trazer o professor, o educador, para as redes sociais, para que ele vivencie ali aquela forma de se relacionar, o que a rede social tem de possibilidades educativas, como ele pode ver ali alguma intencionalidade, ele pode vislumbrar essa intencionalidade pedagógica ali. E no grupo de estudos a gente faz isso, né? E a gente já teve essa pergunta. Mas a gente tem os jogos e esses jogos são interessantes ou não são? Eu acho que vocês responderam. Eu percebo que vocês não gostam. Ele não respondeu. Eu percebo que vocês não gostam muito desses jogos que estão nas redes sociais. É isso? Eu acho que a gente precisa entender. Conta pra gente aí o ponto. Vamos entender primeiro os vários tipos de jogadores. Tem vários tipos de jogadores. É super importante. Tem uma enormidade de jogadores. Eu vou me focar em 3 tipos de jogadores só para ficar mais fácil. Tá? Esse tipo de jogador de jogo social normalmente é um jogador casual. Tá? O que é o jogador casual? O jogador casual é uma pessoa que não instala jogo, não atualiza jogo, ela joga o que está disponível, ela não paga para jogar, né? Ela joga uma parte de jogos gratuitos, né? Às vezes um microcomércio no máximo, né? Ela não lê regra de jogo, tá? Então se o jogo tiver muitas regras, o jogo vai ensinando a pessoa o tempo todo, tá? Esse é o jogador casual, tá? E esse tipo de jogo de rede social é feito para essas pessoas, tá? Eu e a Paula, a gente é um outro tipo de jogador, chamado jogador hardcore, tá? O que é isso? Ele é mais hardcore que eu. Tá, vou focar em mim então. Eu compro 2 a 3 jogos por mês de caixinha, tá? Eu entro em discussão, em fóruns, debatendo as melhores maneiras de jogar, tá? Eu entro no site dos designers e tento pegar
as informações que eles usaram para trabalhar. Tem designs que a gente consegue conversar pelo Twitter, tá? Eu instalo atualização, tá? Eu compro aparelhos, tá? Então esse é um tipo de jogador, né, que é diferente. Não é um jogador que o foco é jogo social, né? Eu jogo nas redes sociais também, né? Eu jogo BGL do Blitz, né? Aqueles jogos mais rápidos e tal, porque às vezes você está lá esperando um telefonema, você não vai entrar num jogo de Segunda Guerra onde você tem que ficar caçando nazistas e tal, montando estratégias, né? Só para montar a estratégia é 10 minutos, né, antes de começar a entrar na ação, né? Então, você abre o computador, o joguinho está lá disponível, você joga um pouquinho, né? É o famoso jogo de esperar pizza, né? E agora tem uma diferença que eu acho que é interessante. Existe uma diferença de gênero também. As mulheres e os homens têm umas preferências de jogos diferentes, de gêneros diferentes. Embora é difícil a gente... mas essa tipificação é indiferente do gênero. Uma mulher pode comprar jogos, atualizar não, com certeza, mas assim, tem tipos, então a gente provavelmente, eu gosto mais de jogos de construção, de exploração, tem umas questões diferentes aí e isso acho que tem que ser pensado na própria educação, né? Então, isso que eu queria perguntar para vocês. Por exemplo, por onde seria mais fácil um professor, um educador que está aqui vendo a gente, está pensando, nossa, existe um mundo dos jogos, dos games, né? Eu estou perdendo. Por onde a gente poderia dizer para essa pessoa começar? Como seria para incorporar ali no cotidiano da escola os jogos? Uma coisa para a gente... Porque é complexo, né? Eu estou percebendo que é um pouco complexo. Então, uma dica. Porque você falou em construir o jogo, né? Desenvolver o jogo, criar o jogo, ou você só jogar. Mas aí você tem que também ver a possibilidade. Como é que a gente falaria para esse educador? Eu acho que o primeiro passo é ele jogar. Ele conhecer pelo menos... Eu acho que é primeiro olhar o que os seus alunos, seus filhos, sobrinhos estão fazendo, né? E olhar com outros olhos, não com o olho da censura, de ver perguntar para eles como é que eles se sentem, o que eles gostam, por que assim é tão interessante, porque às vezes eles ficam horrorizados com aqueles jogos que eles matam, né? Aquele que é de primeira pessoa, que sai atirando, né? Causa certos horrores de violência, mas que valoração que o adolescente, que a criança dá para aquilo, né? Então, assim, entender o que ele sente ali, né? Tentar se despir um pouco do preconceito e olhar. Eu acho que esse é o primeiro passo. Depois ver que tipo de situações que ele gosta, que ele se diverte. Eu acho que esse é o primeiro passo. E depois pensar como aquele conteúdo, aqueles objetivos, aquelas habilidades que ele trabalha em sala de aula poderiam ser utilizados, transformados em experiências. E conhecer que jogos que poderiam trazer aquelas experiências. Acho que o primeiro passo é sempre o uso do que está aí. Para depois, assim, acho que projetos de construção são projetos que são outros passos, que vão além. Posso dar um exemplo de um jogo que a gente fez? Sim, claro. A gente fez a Gamecultura, né, que é o meu site, tá, uma empresa. A gente tem um foco de trabalhar a questão da construção mesmo da personalidade das pessoas, né? Jogo educativo, entre aspas, né? E no centenário do Machado de Assis, o que aconteceu? Eu percebi que ninguém tinha feito o jogo ainda, né? Já tinham feito, o cinema já tinha feito 3 documentários, as editoras já tinham republicado toda a obra do Machado de Assis, né? E lá para agosto eu comecei a ficar irrequieto, comecei a ligar para várias pessoas, olha, vai acabar o ano do centenário do Machado de Assis e ninguém vai ter feito o jogo do Machado de Assis, né? E aí comecei a ligar para as pessoas, ver se alguém me emprestava um programador, alguém, né? Eu ia ceder o escritório, mas o roteirista, né? E aí o que aconteceu? A gente conseguiu várias pessoas que ajudaram a fazer o jogo, né? Então, 2 unidades do SESC ajudaram a gente a fazer o jogo, né?
fizemos jogos de quiz, que é uma coisa muito barata de fazer, né? A gente fala jogo de quiz, muita gente torce. Eu torço. Quiz é perguntas e respostas. Eu odeio, né? Jogo de quiz. Pois é, mas é incrível como o brasileiro adora jogo de quiz. Né? Não pode ver um que ele já sai respondendo. Né? E aí, como tinha essa mecânica do Machado de Assis, que é uma outra coisa que as pessoas acham chata, porque normalmente porque não conhecem, não leram, né? Eu falei assim, eu vou fazer jogos de quiz com humor, né? Aí a gente contratou uma pessoa para pesquisar a obra do Machado de Assis, pegamos uma professora para revisar tudo, né? Aí eu fiz o game design do quiz, e nesse game design o que eu fiz? Eu tirei uma das respostas sérias e coloquei uma resposta divertida, né? Então, quem é a musa do Machado de Assis? Apareceu lá Sharon Stone. E aí a gente começou a gente fez 10 apresentações no Sesc Consolação, né? Na primeira apresentação a gente fez com uma turma muito tímida, assim, de pessoas arriscando a jogar, tá? A média daquele dia de acertos foi em torno de 30%, tá? Teve uma evolução no decorrer das 10 apresentações, né? No último dia tinha TV filmando, tinha ônibus de escola, tinha torcida organizada, eles gritando, batendo palma, né? E o nível de acerto passou de 80%. Né? Isso com um jogo de quiz, que é uma coisa baratíssima de fazer. E esse jogo tá online? Tava, mas ele tava com os problemas, a gente retirou agora, vamos fazer melhorar ele e colocar então de volta. Avisa a gente, pra gente colocar Foi lá. 450 perguntas da obra do Machado de Assis, assim, as coisas mais importantes, estão todas reproduzidas lá. Inclusive a Sharon Stone, né? Capítulo nem pensar. Inclusive 150 pedaços de obra que eu duvido que muita gente vai ler durante toda a vida dela. Nossa, interessante. Depois, não esquece de passar o link. Eu tô vendo aqui. Edicultura.com.br. A conversa tá animada. Olha lá.